As providências serão tomadas a seu tempo. Voltando ao assunto, se aceitar semelhante parâmetro, estará o Poder Legislativo sinalizando a todos, aqueles que estejam honesta ou desonestamente interessados, que questões absolutamente corriqueiras, presentes na vida de qualquer pessoa, como dificuldades financeiras ou questões familiares, possam ser trazidas a público e incluídas no rol das condutas teoricamente vedadas aos detentores de um mandato eletivo. Mais ainda, estimulará a invasão da privacidade desses detentores de um mandato. E ainda que, em tais casos, ao final se decida que as razões apresentadas não se caracterizam como ofensa ao decoro, o mal já está feito, pois as atividades privadas e as dificuldades de cada um já se terão tornado fatos de domínio público. Quando há suspeitas de estar o vereador envolvido em irregularidades na administração pública municipal, pergunta-se qual o valor de suspeitas. Não era servidor público e não mantinha e não mantém nenhuma relação empresarial com a administração pública municipal. Pergunta-se novamente, quais as suspeitas? Quais as condutas tidas como praticadas pelo vereador e em que circunstâncias? Da liberdade de expressão. Bate-se o denunciante contra a maneira pela qual o vereador se expressa por ocasião das sessões plenárias, considerando que algumas palavras não deveriam ser pronunciadas e colocando-se até mesmo como defensor sem procuração da honra do prefeito. O vereador não comete crime por opinião, palavra ou voto, nos estritos limites da circunscrição municipal e, além do mais, somente no exercício do mandato. Por essa razão, a inviolabilidade vinculada com a atividade profissional do agente, tratando de causa pública no interesse coletivo. No exercício do cargo, portanto, e dentro dos alcances geográficos de sua circunscrição, para a qual foi eleito, no calor das discussões à tribuna, o vereador é inviolável, mesmo quando emite juízo axiológico sobre fatos, coisas ou pessoas. Fora da tribuna, mas no exercício de seu manus legislativo, o edil, quer seja nas ruas, repartições públicas ou nas dependências de qualquer outros prédios públicos ou privados, desde que na figura pública do vereador daquele município, não está sujeito a processo. No que toca especificamente ao exercício da vereança, a matéria está tratada no artigo 29, inciso número 8, da Constituição da República, que dispõe. Artigo 29. O município reger-se-á na lei orgânica, votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nessa Constituição, na Constituição do respectivo Estado, e os seguintes preceitos. 8. Inviolabilidade dos vereadores, por suas opiniões, palavras e votos, no exercício do mandato e na circunscrição do município. Como visto, a Constituinte de 1988 elevou os vereadores à condição de agentes políticos da Federação e lhes atribuiu a imunidade parlamentar, nos mesmos moldes dos congressistas, restringindo-a apenas ao exercício do mandato e na circunscrição do município. Na interpretação da referida norma constitucional, copiosos e unânimes são os opinamentos doutrinários, no sentido de vê-la abrangente de todas as manifestações de pensamento dos parlamentares locais relacionados com o exercício do mandato e emitidas nos limites de suas atribuições, sendo a esses limites que concerne a referência à circunscrição do município. E qual foi o local de suas falas claras de portas abertas? O plenário da Câmara Municipal de Mairinque. O celebrado municipalista José Nilo de Castro tem sua obra Direito Municipal Positivo, 3, editora Del Rey, 1996, página 109, invocando o precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, preleciona com efeito. Abre aspas. Não somente a questão pertinente ao exercício do mandato stricto sensu,
mas todas as questões lato sensu, levadas ao plenário da Câmara Municipal, como acusações a autoridades outras, que não as municipais, incentivo, na moda hoje, à prática de atos delituosos e incentivo à invasão de terras, ao não pagamento de tributos, estão acobertadas pelo Instituto, protegendo o vereador, porque se protege a corporação. A inviolabilidade, portanto, repete-se, torna o vereador irresponsável civil e penalmente por suas manifestações. Mais do que por avorar-se em defensor do prefeito, é de causar espanto que o denunciante venha perante a Câmara acusar o vereador de tomar atitudes que ofendem a própria Câmara, como se ela não dispusesse de mecanismos para coibir essas atitudes, como se ela não pudesse impor as sanções cabíveis e como se ela precisasse de intervenção de alguém estranho aos seus quadros para lhe dizer que ela está sendo ofendida. A liberdade de expressão é um direito sem o qual o valor do mandato eletivo seria reduzido à inexistência, razão pela qual devem ser repudiadas todas as tentativas de calar a voz dos legítimos representantes do povo. Se assim não fosse, não traria a Constituição Federal, em seu artigo 29, inciso 8, a determinação da inviolabilidade dos vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do município. O limite da atuação do vereador é justamente o exercício regular de seu mandato, tal como se dá com os membros do Congresso. Ocorre que os excessos verificados na atividade parlamentar estão sujeitos apenas ao controle político confiado às casas parlamentares. Não é por demais trazer a colação decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal acerca do assunto, com destaques em negrito, não originais. Abre aspas. O texto da atual Constituição, relativamente aos vereadores, refere à inviolabilidade no exercício do mandato e na circunscrição do município. Há necessidade, portanto, de se verificar a existência do nexo entre o mandato e as manifestações que ele faça na Câmara Municipal ou fora dela, observados os limites do município. No caso, esses requisitos foram atendidos. As manifestações do paciente visavam proteger o mandato parlamentar e sua própria honra. Utilizou-se, para tanto, de instrumentos condizentes que o tipo de acusação e denunciação que lhe foram feitas pelo delegado de polícia. Ficou evidenciado que as referidas acusações e ameaças só ocorreram porque o paciente é vereador. A nota por ele publicada no jornal, bem como a manifestação através do rádio, estão absolutamente ligadas ao exercício parlamentar. Caracterizado o nexo entre o exercício do mandato e as manifestações do paciente vereador, prepondera a inviolabilidade. Mas, apesar de sua extraordinária importância, a regra da liberdade da manifestação comporta limites. E há no regimento interno da Câmara expressa previsão desses limites, assim como das atitudes que devem ser tomadas e a identificação de quem tem competência para tomá-las. É o que se encontra no artigo 80. Artigo 80. Se qualquer vereador cometer, dentro do recinto da Câmara, excesso que deva ser reprimido, o presidente conhecerá do fato e tomará as seguintes providências conforme sua gravidade. 1. Advertência pessoal. 2. Advertência em plenário. 3. Cassação da palavra. 4. Suspensão da sessão. O denunciado jamais sofreu qualquer uma advertência, o que mostra de forma indiscutível a improcedência da denúncia. Considerações finais. Pesa contra a denúncia e contra o denunciante, além das irregularidades já apontadas, um fato que não pode deixar de ser destacado, embora já se tenha feito referência a ele, que é o interesse indisfarçável de chegar a ocupar uma cadeira no Legislativo pelas vias transversas da invasão de privacidade, da dolosa distorção das normas legais e da ausência de pudor em tentar fazer de marionetes aqueles que integrantes do seleto grupo ao qual pretende juntar-se. Dar amparo a tão descabida pretensão ou mostrar que a instituição, cuja honra o denunciante pretende preservar, não aceita tomar parte em armações desse jaez, são os caminhos que lhe oferecem as
Vossas Excelências, senhores vereadores. Mairink, 26 de novembro de 2013. Ovídio Alexandre Azini, Alexandre Peixinho, vereador. Mairink, 4 de dezembro de 2013, meritíssimo juiz, temos a grata satisfação de vos dirigir a Vossa Excelência para solicitar informação sobre o nome do suplente do vereador Ovídio Alexandre Azini, eleito no partido PP, ao cargo político de vereador, na eleição ocorrida no exercício passado nesta comarca de Mairink. Solicitamos breve manifestação a respeito, uma vez que precisamos convocar o suplente, visto o impedimento do vereador Ovídio, em razão de recebimento de denúncia e possível cassação de mandato. Ao ensejo, subscrevemos-nos com estima e consideração José Teixeira de Macedo, presidente. Segue, então, lista com o resultado da votação por partido, estando em destaque os nomes dos vereadores, dos suplentes, Rafael de Oliveira Dias, Rafael da Ípica, com 406 votos, na qualidade de suplente, e na sequência, Paulo Roberto Cornélio, com 346 votos, na qualidade de suplente. Edital número 12/2013. José Teixeira de Macedo, presidente da Câmara Municipal de Mairink, usando as atribuições legais que lhe são conferidas na Lei Orgânica do Município, em seu artigo 60, inciso 2, Regimento Interno, resolve: artigo 1º, convocar os vereadores para a sessão extraordinária, que será realizada no dia 6/12, sexta-feira, às 9 horas, no plenário desta Casa de Leis, para recebimento da denúncia de cassação de mandato do vereador Ovídio Alexandre Azini, protocolizada nesta repartição pública sobre os números 2302/2013 e 22/11 de 2013. Artigo 2º, este edital entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Mairink, 4 de dezembro de 2013, José Teixeira de Macedo, presidente. Edital número 13/2013. José Teixeira de Macedo, presidente da Câmara Municipal de Mairink, usando das atribuições legais que lhe são conferidas na Lei Orgânica do Município, artigo 60, inciso 1, artigo 82, parágrafo 1º do Regimento Interno, resolve: artigo 1º, convocar o senhor Paulo Roberto Cornélio, eleito na última eleição para o cargo de suplente de vereador, pela coligação PP, PDT e PV, para tomar posse na cadeira ocupada pelo vereador Ovídio Alexandre Azini. Artigo 2º, este edital entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Mairink, 4 de dezembro de 2013, José Teixeira de Macedo, presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador. Eu peço suspensão por 15 minutos, em nome do meu bloco. Em nome do bloco. A pedido do vereador Beto, em nome do bloco, está suspenso a sessão por 15 minutos. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Só para registrar que após o retorno, peço voto nominal.